Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu estou aqui novamente para falar, né, do capítulo de número 2 do livro Princípios Milenares do Tiago Brunet. Para você que está chegando aqui agora nesse vídeo, nós estamos fazendo aqui uma playlist, né, uma série de vídeos com o livro Princípios Milenares. Tá? E toda terça-feira eu trago um vídeo novo sobre uma lei por vez, né? No caso, uma lei de cada vez do livro Princípios Milenares. Tá? Esse livro ele tem 10 leis, então toda terça-feira eu trago aqui um princípio novo. Tá? E hoje nós vamos falar do princípio de número 2, o princípio da verdade. Tá? Nós vamos entender por que esse princípio é um princípio milenar, por que esse princípio ele é um princípio que pode, né, e vai levar a minha vida para uma vida de paz e de prosperidade. É o que esse livro nos promete. Tá? Eu já li esse livro uma vez, eu reli esse livro e decidi tá passando aqui sobre esse livro que eu acho incrível. Tá? Esse livro é um livro cristão, tá? Então, para você que não acredita, né, em Deus, para você que tem dúvidas sobre o mundo espiritual, esse livro ele trata muito sobre a nossa fé. Tá? Esse livro ele é um livro que ele tem versículos bíblicos. Tá? Até estava vendo, acho que ontem, um podcast do Tiago Brunet, onde ele fala que o que é, né, um princípio milenar. E um princípio milenar é um princípio que vem dando certo há muito tempo. Então, esse livro ele trata disso, tá? De princípios milenares, beleza? Pessoal, vamos lá, um recadinho importante para você. Eu decidi esse projeto, né, juntamente da minha esposa, ela que faz parte de tudo isso. Ela não aparece muito por aqui, mas sempre me apoia nessas decisões que eu tomo, tá? E no próximo vídeo, nos próximos episódios aí, eu vou tentar trazer ela para dar um oi, para falar um pouco, né, do que ela achou desse livro, tá? Aqui para vocês. Quero pedir para você marcar um amigo aqui nos comentários, ou marca o que você entendeu desse princípio, né? Pedir para que você siga o canal, isso ajuda muito, tá, pessoal? Ajuda muito, tá? Esse canal ele não tem fins lucrativos, o intuito dele é levar conhecimento, tá? E levar conhecimento para você aí na sua casa. Então, eu espero que esse livro, que esse conteúdo, né, ele chegue a mais pessoas. E ele só vai chegar a mais pessoas se você me ajudar a comentar, a curtir o canal, a se inscrever no canal, né, claro, e marcar, né, clicar aqui no gostei. Tá? Isso vai me ajudar muito. Então eu conto com você para a gente conseguir juntos levar essa sabedoria a outras pessoas. Beleza? Pessoal, lembrando, né, que o meu compromisso aqui em gravar esse vídeo é que ele seja ao vivo e sem cortes. Porém, eu não consegui. Tá? O meu canal ele tem menos de 50 seguidores e o YouTube tem uma diretriz lá que não dá para fazer lives. Tá? Minha intenção era fazer lives, deixá-las gravadas, mas não dá. Tá? Então, eu faço o vídeo no celular aqui, igual estou fazendo agora, e eu posto esse vídeo, tá? Sem cortes. Tá? Então pode acontecer que, como eu faço da minha casa, lá no fundo vocês escutam barulho de moto, buzinada, igual agora tá tendo um grilo, cara, chato aqui que tá toda hora. Então se você ouvir, eu peço desculpa, peço que você entenda, tá? O meu intuito é trazer um conteúdo legal, um conteúdo relevante, com qualidade top, mas o que eu consigo agora é isso, tá? Então eu espero que você me entenda e que, acima de tudo, você saia daqui com um conhecimento gigante, tá bom? Pessoal, vamos lá. No capítulo de número 1, né, do livro, a gente aprendeu sobre o princípio da maturidade. E eu vou deixar por aqui em algum canto desse vídeo para você poder clicar no card e abrir lá no primeiro vídeo, tá? Então,
Se você não assistiu ainda, vai lá, assista. É uma playlist. Esse vídeo vai ficar gravado aqui. Você pode voltar depois nele e assistir de novo, tá? Até para você não se perder. Tá? Então, o primeiro princípio foi o princípio da maturidade. A gente entendeu por que esse princípio é um princípio milenar. E hoje nós vamos falar do princípio da verdade, o capítulo de número 2 do livro Princípios Milenares. Beleza? Vamos lá então, galera. Pessoal, o princípio da verdade é a lei espiritual que te dá durabilidade. É a lei espiritual que te dá durabilidade. E por que que essa lei espiritual, ela nos dá essa durabilidade? Nós vamos entender no decorrer desse capítulo por que que o Tiago Brunet disse, né, que o princípio da verdade, ela é uma lei espiritual que nos dá durabilidade. Vamos lá? Como esse livro é um livro cristão, o Tiago Brunet, eles pega alguns versículos da Bíblia e usa como referência, tá? E para o princípio da verdade, a referência está lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 25. Vamos lá? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo, tá? Esse versículo ele é um versículo lindo. Ele por si só já fala muita coisa, né? Mas vamos fazer uma alusão, vamos fazer um exemplo sobre como que esse versículo, em tese, ele funciona, né? Vamos dizer que você que está me assistindo, seu olho direito minta para você. Olha, né? Seu olho direito minta para você. Como assim, Richard? Meu olho direito mente para mim. É assim que o princípio da verdade funciona. Tá? Como o apóstolo Paulo escreveu na carta de Efésios, o princípio da verdade, ele é da mesma forma. Nós somos todos um só membro. Como assim somos um só membro? E você citou o exemplo do olho. Vamos lá, vamos entender, gente. Vamos raciocinar, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Tá? Se o meu olho direito é um membro meu, e ele me conta, me faz uma mentira, né? Um exemplo, meu olho direito, ele enxerga na frente uma linha reta, só que o meu olho direito está falando para mim que tem uma curva, que chama na linha, a 100 metros, tem uma curva a 50 metros, e o meu olho direito está falando que está reto. Meu olho esquerdo fala que tem uma curva, o meu olho direito está falando que está reto. E eu confio no meu olho direito. O que vai acontecer se eu fazer essa curva? Né? Eu não vai dar muito bem, infelizmente vou me acidentar, vou sofrer consequências. Então, quando o apóstolo Paulo estava querendo dizer esse exemplo, ele estava falando de forma alusória dessa forma. Tá? Não devemos mentir, porque somos todos parte de um só membro. Tá? Então, se eu tenho o costume de mentir para minha esposa, não é só eu que vou estar errando, né? Não é só eu que vou começar a cometer erros. A minha esposa também, porque ela confia em mim. Assim como o meu olho, eu confio no meu olho direito, né? Um exemplo, né? Minha esposa também confia em mim. Então, quando a gente fala de não mentir para os membros, não mentir porque somos parte de um só membro, é justamente isso, tá? No decorrer de todo o capítulo, essa aqui é só a introdução, no decorrer de todo o capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai citando outros exemplos, né? Jesus, em suas palavras, ele deixa claro, você só é de verdade quando as suas palavras e atitudes estão alinhadas com sua mente e com o seu coração. Tá? Recentemente, eu vi um versículo, eu vi um vídeo que falava mais ou menos assim: a sua boca fala do que o seu coração está cheio. E olha como é que é forte esse versículo, né? A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de mentiras, está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, eu vou falar só dessas coisas. Então é muito importante, tá? Que a gente sempre procure andar com a verdade. Jesus, ele deixa claro, né, algumas coisas, mas eu anotei aqui o que Jesus mais repudia. Jesus repudia a hipocrisia. Homens falavam uma coisa, porém o coração fala outra. Tá?
Não adianta nada da minha boca sair coisas lindas, mas o meu coração tá cheio de mágoas. Uma hora eu vou ferir alguém com as minhas palavras, porque o meu coração tá cheio de mágoa, tá? Então, vai ter um princípio aqui também, tá mais pra frente, que vai ser o princípio da palavra, e a gente vai aprender muito com esse princípio, tá? Mas só queria deixar aqui no ar um clima de suspense, né? Um clima de spoiler, para você entender um pouco, tá? Então, aqui Jesus disse que a gente só é de verdade quando as nossas palavras e as nossas atitudes são condizentes. Tá? Não adianta nada eu falar uma coisa, mas as minhas atitudes serem outras, tá? E aí, continuando, né? Jesus diz, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? É aquilo. Às vezes a gente fala muitas coisas bonitas, mas o que na verdade o nosso coração ele está cheio de mágoa, cheio de tristeza, tá? Então, você andar com a mentira basicamente isso, é você não falar a verdade, você mentir. Então, essa é um dos princípios aí, tá? Lembrando, né, desse versículo aqui, tem uma ilusão, uma história, uma parábola, né, uma história que Jesus contava sobre o caso da mulher adúltera, né? Que lá ele fala, quem aqui não tem erro, que atire a primeira pedra, né? Isso aqui é pra gente não julgar. Tem também um princípio nesse livro, tá? Então eu não quero entrar muito em detalhes, mas o livro tá me levando a isso, tá? Pessoal, a gente nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente, tá? Nós não somos aquilo que nós fazemos apenas uma vez. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, se você fala mentiras uma vez, se você fala uma vez, você vai ter que falar outra, vai ter que falar outra, vai ter que falar outra. Logo, você se torna um mentiroso. Tá? Então, quando você chega nesse estágio, tá? De acordo com o livro Princípios Milenares, você está afastando toda a paz e toda a prosperidade de você. Tá? E isso, na verdade, não é só o livro que está falando, né? Se a gente parar para pensar sobre como é o nosso dia a dia, a gente logo vai entender que isso é uma verdade assim, universal. Tá? Se você é uma pessoa que anda com mentiras, logo você afasta de você as pessoas que gostam do bem, né? As pessoas que gostam da verdade. Então tem tudo isso aí, tá, galera? Sobre mentir, né, uns para os outros, ó, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Isso aqui está lá em Efésios. Foi o versículo que nós usamos como exemplo, tá? Novamente, o Tiago Brunelli reitera esse versículo na página 2 do segundo capítulo, tá? Então ele reitera esse versículo, dizendo, né, que não podemos mentir, né? Não podemos ser parte do mesmo membro e praticar a mentira, tá? Quanto mais raro um minério ou uma pedra preciosa mais valiosa ela se torna, tá? Então, quanto mais raro você for, maior será o seu valor, tá? E Richard, cara, bicho, peraí, meu Deus, você tava falando de verdade, depois você mudou para palavras e agora você tá falando de pedra, cara. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos entender aqui, tá, gente? Vamos entender aqui, na verdade, o contexto. O mundo hoje, com essa questão da tecnologia e a informação e tudo aquilo ser muito rápido, hoje é muito fácil você praticar a mentira, tá? Então, quando o Tiago Brunet ele dá um exemplo aqui de pedra preciosa, é justamente isso. Porque se você for diferente dos demais, se você for diferente dos outros e andar com a verdade, você vai valer ouro, você vai valer muito. Porque quem não gosta de andar com pessoas verdadeiras, não é mesmo? Então, essa parte ele fala disso, tá? Eu grifei uma outra parte aqui que eu acho interessante, tá? Tá lá em João 8,14 e João 14,6, tá? Evangelho de João 8,44, tá? Perdão, 8,44 e Evangelho de João 14,6. Vamos lá? Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. E aí, lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele prossegue, né? Lá na Bíblia diz que após ele falar que ele é a verdade e a vida, ele diz: e ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Jesus. Tá? Mas vamos entender primeiro como assim, né? Gente, olha, a Bíblia, o livro sagrado, ele diz que o diabo, ele vem para roubar, para matar, para destruir, para mentir, tá? E todo mundo que comete os erros, não vou falar aqui que a gente é fora de cometer erros, mas não, nós cometemos sim erros diariamente, tá? Mas o erro, na verdade, ele está quando a gente comete e persiste em ficar naquele erro, tá? E aqui, o que Jesus, tá? O próprio Jesus disse, né? Que se a gente comete esses erros, nós somos filhos do diabo, tá? Então, se você anda com a mentira, você é filho do diabo, tá? É dura essa palavra, mas é o que a Bíblia diz, tá? Porque não tem como você querer praticar o mal e ser filho do bem, tá? Então, ó, pra você ver, quem vive da mentira já escolheu de quem é filho. É forte essa palavra, é muito forte, tá? Mas lá em Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, Mateus escreve assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil falada. Cara, no dia do juízo, todo homem vai ter o resultado de tudo aquilo que ele falou. Tá? Então, gente, entenda o poder que tem a sua palavra. E esse nem é o princípio da palavra, tá? Esse é o princípio da verdade, tá? Então, entenda, tá? O poder da sua palavra, tá? Aqui, Jesus, ele, para você, se você tá vendo esse vídeo e você não acredita na divindade, na divindade de Jesus, na divindade de Deus, tá? Esse livro, ele é um livro cristão, tá? Eu quero que você, independente, tá? Se você acredita ou não acredita, continue nesse vídeo, tá? Porque o intuito dele é te levar para uma vida de prosperidade e de paz, tá? E independente se você acredita ou não, tá? Esse princípio da verdade você tem que concordar comigo, que ele vai te levar para uma vida de prosperidade. Isso é fato, tá? Mas vamos lá. No dia do juízo final, tá? Aqui Jesus está falando, tá? No Evangelho de Mateus, que nós, homens, vamos dar conta de tudo aquilo que nós proferimos, de tudo aquilo que saiu da nossa boca, seja para o bem e seja para o mal, tá? Então, muito cuidado com tudo que você fala, tá? Muito cuidado com as mentiras que você conta, tá? Porque no dia do juízo final, você vai prestar conta. Shelmer, mas eu não acredito, cara, nessas coisas. E você fala que esse livro, ele é um livro para independentes, eu acredito ou não. Gente, tá, vamos falar aqui, tá? Tô falando aqui agora para que você que não acredita, continue assistindo esse vídeo, tá? Para você que não acredita em Deus, continuar assistindo esse vídeo. Independente se você acredita ou não. Você gostaria de ficar como alguém que não fala a verdade? Tá? Então, assim, essa palavra aqui, ela já disse tudo, né? Se você não acredita em Deus, mas você gostaria de andar com uma pessoa que não falasse a verdade, tá? Então, esse livro, ele é assim, para você ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e uma vida de prosperidade, tá? Então, nós vamos continuar aqui, tá, galera? Nós vamos continuar aqui porque esse princípio da verdade, ele é um princípio extenso, ele é um princípio bem grande, né? Foi dedicado algumas páginas somente para ele, mas é muito edificante a gente aprender sobre a verdade, tá? Ó, lá em Provérbios 22, capítulo 1, e o livro de Provérbios é um livro que eu acho fantástico, tá? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu disse até agora, tá? Vou pedir também que você vai lá na minha rede social vizinha, que é o Instagram, tá? Eu vou deixar por aqui em algum canto
o meu arroba para você ir lá e pesquisar, tá? E lá eu posto alguns versículos, posto algumas frases motivacionais, conteúdos que edificam, tá? Conteúdos que edificam a sua vida, tá? Então vamos lá? Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, tá? O livro de Provérbios é um livro da sabedoria, tá? Quem escreveu foi o rei Salomão, filho do rei Davi, tá? Que, segundo a Bíblia, foi o rei mais sábio que já existiu. Aí ele escreveu assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que a prata e o ouro. Tá? Olha que legal. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. E Chalmer, por que boa reputação vale mais que grandes riquezas? Você é um cara que não tem um nome limpo. E você precisa fazer um financiamento de uma casa, de um carro, realizar um sonho de uma viagem, mas você não tem o seu nome limpo. Essa é uma forma um exemplo que eu estou usando, que serve como exemplo de uma boa reputação. Então, se você é uma pessoa que tem uma reputação má por não falar a verdade, você não vai usufruir de coisas boas. Entendeu, né? O porquê do princípio da verdade ser citada o versículo o livro, né, de Provérbios, tá? Somente o ser humano que é valioso encara os sacrifícios de falar a verdade e ser de verdade. Somente o ser humano que é valioso, somente aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa que vale ouro pratica o princípio da verdade, porque não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Ai, Richelmer, mas por que você está falando que não é fácil? Sendo que é só você fazer o que tem que fazer. Gente, porque é justamente por isso, tá? Você fazer o que tem que fazer não é fácil, tá? Então, somente o ser humano que é valioso encara a verdade. O respaldo da verdade é a autoridade e credibilidade. Moedas escassas nessa geração, tá? O respeito da verdade é a autoridade e credibilidade. Moedas que nessa geração está escassa. Sim, infelizmente nós vivemos numa época em que falar a verdade é visto como um problema, é visto como coisas ruins, tá? E assim, eu falo infelizmente porque, gente, realmente, tá? É muito triste você hoje ter problemas, tá, em falar a verdade. É bem triste mesmo, tá? Aqui, pessoal, já estou partindo já no finalzinho, tá? Como eu disse, esse princípio da verdade é um princípio muito grande, tá? E o meu intuito nesses trechos de vídeos, nessa playlist, nessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, não é dar um resumo completo para você do livro, tá? Mas que de alguma forma você se sinta interessado em ler o livro, tá? Então eu sempre resumo algumas coisas, tá? O princípio lá da maturidade, eu resumi algumas coisinhas e estou fazendo o mesmo com o princípio da verdade, tá? Então estou resumindo aqui para você procurar uma livraria perto da sua casa, ou até mesmo pela internet, e comprar esse livro, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, lá na descrição desse vídeo, o meu link, tá? Para você comprar esse livro no Mercado Livre, tá? Esse livro no Mercado Livre, se não me engano, ele tá R$56. Tá? E com o meu link você tem um descontinho, tá? Chega em até 7 dias, tá, na sua casa, no endereço que você colocar, tá? Então é um livro, assim, gente, que eu recomendo a leitura, tá? Lá no Instagram eu postei um vídeo falando o quanto esse livro mudou a minha vida, tá? E eu quero que esse livro faça o mesmo com você, tá? Que ele mude a sua vida para que você seja uma pessoa melhor, tá? Vamos lá. Partindo para o final, tá? Olha que legal. Não existe redenção sem arrependimento. Não existe perdão sem o verdadeiro arrependimento, tá? Como é que eu vou perdoar alguém que me feriu? Como é que eu vou perdoar alguém que judiou de mim quando eu estava fraco? E eu carrego essa mágoa no meu coração. Como é que eu vou perdoar? Tá? A própria Bíblia, ela diz que se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Tá? Então o princípio da verdade exige que eu seja verdadeiro, que eu perdoe de verdade.
tá? Como eu disse, eu pulei aqui uma boa parte, tá? E essa parte aqui eu achei interessante deixar aqui para vocês, ó. Tenho que colher, porém, o que plantei no passado, tá? Ó, Shelmer, quer dizer, cara, que eu... Vamos lá. No passado eu mentia muito. Infelizmente eu cometia esse erro. Esse é um exemplo, tá, gente? No passado eu cometia muito o erro de não falar a verdade. Mas agora eu me arrependi. Eu sou um cara arrependido e quero fazer o certo agora. O que isso quer dizer, Shelmer? Quer dizer que eu não vou sofrer? Tá? Gente, infelizmente, né, ou felizmente, tá? A gente colhe os frutos, a gente colhe aquilo que nós plantamos. Tá? E se eu plantei a contenda, se eu plantei a mentira, eu vou colher, infelizmente, a mentira. Eu vou colher os frutos dessa minha plantação. Tá? Então, mas assim, tá? Isso não quer dizer que você deva viver numa vida errada. Tá? Ao contrário, mude o quanto antes. Tá? Porque o quanto antes você mudar, o quanto antes você se arrepender, melhor vai ser. Tá bom? Não acredite em tudo que você vê, porque as aparências enganam. Tá? Infelizmente, a gente vive, tá, num mundo de mentiras, a gente vive num mundo de falsas realidades. Tá? Por quê, gente? Hoje, eu até estava comentando, tá? Vamos partir um exemplo aqui. Eu estava comentando com uma colega do trabalho, né? A gente estava comentando lá sobre vendas, sobre pessoas de sucesso, e ela citou um exemplo que eu conheço, um exemplo que convivi, tá? E assim, hoje a pessoa é uma pessoa assim, bem sucedida, mas ela vive essa pessoa, ela vive de um estilo, né, que é o lifestyle, né, que é o estilo de vida. Tá? A pessoa vende curso, né, e não está errado, se ajuda a pessoa, tá bom, mas ela vende curso e ela vende uma ostentação. Tá? Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela vive ali numa máscara, como se não tivesse erros, como se não tivesse problemas pessoais, tá? E hoje tem muito disso, tá? A realidade, ela foi distorcida, tá? A realidade, ela foi distorcida. Então, não acredite em tudo que você vê, tá? Como lá no começo, tá? No começo desse vídeo, foi falado. Deixa eu até ver se eu acho aqui para facilitar, tá? Quando as palavras de todos estão alinhadas, a mente e coração. Gente, eu não vou achar aqui, tá? Mas lá no começo, não sei se vocês lembram. Se lembra, comenta aqui pra mim ver se eu me recordo. Tá? Ver se eu me recordo também. Mas lá no começo do livro, no capítulo 2 agora aqui do Princípio da Verdade, eu disse que assim, não tem como. Realmente não tem. O meu coração tá cheio de uma coisa e eu falar outra. Né? Isso acontece. Acontece muito. Então, o que o livro está querendo dizer nessa parte aqui é para você não acreditar em tudo que você vê, tá? Por quê? Porque as nossas atitudes condizem com nossas palavras, com os nossos sentimentos, tá? Se eu sou uma pessoa que eu falo muito, muito mal das pessoas, vamos dizer, que eu falo mal das pessoas, né? Mas eu cheguei, te conheci agora e minhas palavras é linda, é palavra de sucesso, é palavra de motivação. E uma hora isso vai sair, né? Então, muito cuidado com as coisas que você ouve, tá? As coisas que você ouve e com as coisas que você vê, tá? Isso ainda é o princípio da verdade, tá? A lei espiritual da verdade deixará sua vida na terra, prosperará e repleta de paz ao te dar credibilidade e autoridade. Vou repetir mais uma vez. A lei espiritual da verdade deixará sua vida na terra próspera e repleta de paz ao te dar credibilidade e autoridade, tá? Então, independente de tudo, tá? Como eu disse, independente se você acredita ou não em Deus, esse é um princípio milenar que vem dando certo há muitos anos, tá? Então, ele fala aqui que o princípio da verdade vai deixar nossa vida nessa terra mais próspera, tá? Mais próspera e com mais paz, tá? Gente, é isso, tá? O capítulo de número 2, o princípio da verdade. No capítulo de número 3, que são o princípio das palavras, tá? Observem que a gente aprendeu sobre o princípio da maturidade, aprendemos agora nesse vídeo sobre o princípio da verdade e vamos aprender
na terça-feira que vem sobre o princípio das palavras, tá? Então, tem uma conotação, né, aqui. O princípio da verdade, ele anda muito próximo do princípio das palavras e do princípio do ouvir. Tá? Olha que legal. O princípio da verdade anda muito próximo dos princípios das palavras, dos princípios dos princípios do ouvir. Tá? Então você vai entender no decorrer desse livro junto comigo sobre esse capítulo aqui, tá? Sobre esses princípios. Tá? Gente, uma coisa, tá, que eu fiquei de falar no capítulo 1 e não falei, eu esqueci. Deixa eu ver se vai dar de ver aqui. Não vai dar de ver, mas aqui está escrito que pratique a verdade. Tá? O que esse pratique a verdade é? O autor, o Tiago Brunet, no decorrer dos seus livros, no decorrer dos capítulos, ele deixa algumas atividades, tá? Ele deixa algumas atividades que fazem com que você pratique de alguma forma aquele princípio que você aprendeu naquele dia, tá? Então é um princípio aí que eu gostei, é um livro, né? Gostei muito mesmo, e ele deixa ainda esses ensinamentos pra gente, tá? Então eu recomendo a leitura, recomendo que você compre esse livro, que você invista tempo para você ler, para você aprender e para você aprender sobre as 10 leis espirituais que vão te levar para uma vida de paz e prosperidade. Esse é o livro Princípios Milenares, do Tiago Brunet, capítulo de número 2, Princípio da Verdade. Nós vamos aprender no capítulo de número 3 sobre o princípio da palavra. Então, te espero aqui na terça-feira que vem. Curte, comenta, compartilha, marca com um amigo, me segue, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Um forte abraço para você e até a próxima!